palavra de Deus no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, nós leremos o capítulo 12 de 1 Reis. Capítulo 12 de 1 Reis, leremos dos primeiros 15 versículos, versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: ouça a palavra do Senhor e receba com fé. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs a nós te servirmos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: o que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que te disse: teu pai te fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, e Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai te fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Oremos mais uma vez ao Senhor, meus irmãos. Santíssimo Deus, te glorificamos porque tua palavra, ela é viva, ela fala ao nosso coração todas as vezes que abrimos, todas as vezes que disponibilizamos o nosso coração para ouvi-la. Ela fala conosco, nos exortando, nos edificando e também nos aconselhando, Senhor, e nos consolando. Nesta noite queremos que ela faça isso em nossa vida, que ela nos aconselhe, que ela também, Senhor, nos edifique, que ela nos exorte, segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. E os nossos ouvidos estando abertos, Senhor, que a palavra desça ao nosso coração. E uma vez no nosso coração, Senhor, possamos praticá-la para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, eu iria começar este sermão de uma outra maneira, mas vistos os últimos acontecimentos, e durante as minhas folgas no período de ontem para hoje, eu procurei assistir um pouquinho da televisão e ver ali as homenagens ao Silvio Santos. E dentre todas as coisas que eu ouvi e vi,
as coisas que mais me chamaram a atenção estão dentro daquilo que eu propus a estudar nessa noite, a falar nessa noite, aquilo que a palavra falou no meu coração e com certeza falará no nosso coração. Muitas pessoas, de famosos, até pessoas simples que trabalhavam com o Silvio Santos, disseram: quantos conselhos bons Silvio Santos nos deu. Isso era de Celso Portiolli até Dona Rita, que era uma das ajudantes. Todos eles diziam a mesma coisa: quantos conselhos bons Silvio Santos nos deu. Quantas vezes entrávamos no camarim dele e ele nos dava conselho. Conselho como? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está guardando para comprar uma casa, para comprar um carro? Ele usava aquela frase que ficou muito conhecida por todos nós: desta vida ninguém leva nada. Era a frase que ele sempre usava nos seus conselhos. E muitas dessas pessoas, eu vi agora à tarde uma dessas artistas que ficou muito famosa, ela dizia assim: a juventude me impediu, a minha juventude, a minha imaturidade me impediu de absorver aqueles conselhos. Mas depois, quando eu fiquei um pouco mais madura, eu comecei a ouvir aqueles conselhos dele, ainda que eu não estava mais trabalhando com ele, mas eu comecei a colocar em prática, e a minha carreira então decolou. E eu me arrependo muito de, naquele momento que ele me dava os conselhos, eu não ter ouvido, porque eu achava que eu já estava pronta, eu achava que eu já era uma grande apresentadora, e na verdade eu estava diante de alguém que era muito mais experiente me dando bons conselhos. Meus irmãos, nós devemos nos perguntar isso: somos pessoas que gostamos de ouvir conselho? Nós gostamos de ouvir conselhos? Há um ditado popular que diz assim, você já ouviu esse com certeza: se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Contudo, esta frase ela não é verdadeira. Por quê? A Bíblia nos orienta numa direção completamente diferente a desse velho ditado que nós ouvimos desde pequeno, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Olha o que a Bíblia diz sobre conselhos. Provérbios capítulo 20, versículo 18, olha o que diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Que belo, né? Mas ainda Salomão não parou nisso. Provérbios capítulo 15, versículo 22, olha o que ele diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ainda em Provérbios capítulo 11, Salomão diz: sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. E ainda no capítulo 12 do mesmo livro de Provérbios, Salomão diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Então a Bíblia ela vai numa posição totalmente diferente desse velho ditado que se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. A Bíblia diz que quem ouve conselhos, ele é bem-aventurado. Quem segue conselhos, ele é alguém bem orientado, é alguém que os seus planos não fracassarão, é alguém que tem direção e é alguém que a Bíblia chama de sábio. Só que infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas desprezam conselhos, de filhos a membros de igreja, a colegas de trabalho, a funcionários, a políticos, a eleitores. Muitos desprezam conselhos, como essa artista que eu acabei de dizer sobre conselhos que ela recebera na sua juventude. Certo mendigo, ele vivia pedindo dinheiro em um semáforo. Uma história legal, uma alegoria para vocês entenderem. E ouviu de um motorista essa frase: não peça, arrume um trabalho que possa fazer. O motorista disse para ele: em vez de ficar pedindo esmola aí, arrume um trabalho que você possa fazer, algo que você consiga fazer, e você vai parar de pedir esmola. Ele respondeu para essa motorista, minha senhora, estou pedindo esmolas e não conselhos. Outra pessoa, por sua vez, são tão bem-sucedidas em alguma área da sua vida que pensam que já não precisam mais ouvir ninguém. Olha que interessante, a vida é assim. Chega para uma pessoa como essa, esse caso, que é um caso em muitos que acontecem, você diz para a pessoa: olha, sai dessa vida, arrume um trabalho,
algo que você consiga fazer, eu te ajudo, eu te endereço para o trabalho, e a pessoa diz, eu estou pedindo ajuda, não consigo. Ou alguém chega para você e diz assim, que ela já se acha tão bem sucedida na vida que ela diz, obrigado, eu sei o que eu faço da minha vida, eu não preciso de conselho. E aí solta aquela velha frase, se o seu conselho fosse bom, você não me dava, você mentia. Meus irmãos, se você quer ter sucesso na vida, principalmente na caminhada espiritual, ou na vida como um todo, nós precisamos estar atentos aos conselhos e avaliá-los, se esses conselhos são bons, ou se esses conselhos são ruins, avaliá-los. E o reinado de Israel passou por essa questão de falta de ouvir bons conselhos. Para a gente ter uma ideia, antes de voltarmos para o texto que nós lemos, o reinado de Israel, após a morte de Davi, ele passou por grandes mudanças e mudanças significativas. Para você ter uma ideia das mudanças que Israel aconteceu a partir da morte de Davi. Com Davi, o reino de Israel era um reino temido por causa das suas questões bélicas, por ter na liderança um grande líder na frente, alguém que era temido pelas nações vizinhas. Israel deixa de ser esta nação vista pelos seus inimigos como uma nação respeitada e de uma grande liderança, para um reinado sem combates significativos e sem uma liderança temida, como foi a liderança de Davi. Salomão não tinha este perfil de Davi. Além dessa mudança bélica, o reinado de Israel, após a morte de Davi, tornou-se um local de culto a vários deuses. Deuses dos sidônios, dos amonitas, dos egípcios, dos sírios e de Jesur. E todos esses deuses que foram entrando em Israel foi via casamentos políticos de Salomão. E com isso, com essa mudança, que na época de Davi, Israel era uma nação que só servia e adorava a Deus. Davi nunca permitira que um altar fosse construído dentro de Israel. Agora, Israel coloca Deus de lado e Deus deixa de ser o único Deus, o único a ser adorado em Israel, no reinado de Salomão. Essa é a primeira grande mudança que acontece em Israel. E notem que quando Davi está perto da sua morte, como nós vimos semana passada, Davi aconselha o seu filho Salomão. Davi dá conselhos a ele, ali na beira da morte, Davi dá conselho a ele, dizendo para ele, seja homem, seja temente a Deus, sirva ao Senhor, não se desvie, porque se você se desviar, você vai andar por um caminho de tolo, mas se você se apegar com o Senhor, você vai ter um reinado próspero, um reinado abençoado. Davi aconselhou, mas Salomão não olhou para os conselhos do seu pai Davi, e então deixou que Israel tivesse essas mudanças que vão afetar. Meus irmãos, como quase todos os reis, imperadores, presidentes, ou qualquer tipo de ação política na história, eles são dominados pelo poder, e o poder fecha-lhes o coração e cega-lhes o entendimento. Ao longo da história sempre foi assim. Por quê? Porque quando eles chegam no poder, como foi o caso dos reis de Israel, e reis e presidentes ao longo da história, quando eles se sentem donos de um povo, quando eles sentem o sabor da riqueza e do dinheiro, acabam sendo tiranos, injustos, corruptos, e eles não mais absorvem os bons conselhos que receberam. Isso é um problema do ser humano. Quando ele sente que ele tem o poder, quando ele sente que ele está dominando, então ele abandona os bons conselhos que ele outrora recebeu. Salomão não foge à regra. Salomão, acabou ferindo o coração de Deus por ter sido um rei injusto, quando ele deixou de favorecer o povo, colocou um jugo pesado sobre o povo, e quando ele trouxe para dentro de Israel a idolatria, construindo altares para falsos deuses dentro da nação, dentro da terra que o próprio Deus escolheu.
o próprio Deus escolheu para ser a sua nação, a nação onde Deus seria adorado. Meus irmãos, Salomão, ele não seguiu os conselhos do seu pai. E não seguiu não só os conselhos do seu pai, como também não seguiu os conselhos dos profetas, que orientaram não só Salomão, mas já tinha orientado Davi, já tinha orientado Saul, quanto à questão de casamento, que eles não tomassem muitas mulheres, porque isso os levaria à ruína, e Salomão não observou isso. Meus irmãos, toda a autoridade que não serve o povo acaba favorecendo seus próprios interesses, e eles não ouvirão conselhos de ninguém. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos hoje, você pensa assim: talvez nós achamos que esses presidentes, líderes, políticos das mais variadas lideranças, ou pastores, ou qualquer tipo de liderança, que eles não recebem conselhos. Pelo contrário, recebem conselhos bons e recebem conselhos ruins, mas eles, por interesse, por causa da ganância e da falta de temor no coração, eles optam pelos conselhos ruins. Qualquer governo, meus irmãos, e nós vimos isso ao longo de toda a história, qualquer governo da história tem a sua oposição, tá, àquilo que é bom, quando perde-se o temor, quando não se ouve mais os conselhos do Senhor. Ainda dentro das mudanças que Israel sofreu, após então a morte de Davi, houve esta mudança de uma nação temida para ser uma nação sem significância, sem uma liderança temida, e também uma nação idólatra. Agora, quando Salomão morre, o reino continua em decadência, e Roboão, o filho de Salomão com Naamá, a amonita, ele não segue os conselhos que o próprio Davi deixou ali, não só para o seu pai Salomão, mas que também servia para o próprio Roboão, porque estavam escritos, e ele não ouviu os conselhos que estavam registrados, mas ele se tornou mais idólatra do que o seu próprio pai. Olha que interessante a derrocada do reino de Roboão. Se Salomão desprezou os conselhos de Davi, e os conselhos que ele desprezara de Davi levou a Israel a ser uma nação idólatra, o desprezo de Roboão pelos conselhos, não só de Davi, como do próprio Salomão nos seus últimos dias de vida, fez com que Israel se tornasse mais idólatra ainda nos tempos de Roboão. E então Deus foi quase que varrido de toda a nação de Israel. Ele conseguiu ser mais idólatra do que o seu pai. Por quê? Ele seguiu maus conselhos. Ele seguiu conselhos dos seus amigos, aqueles que cresceram com ele, e com isso o seu reino foi dividido em duas partes, ficando Israel, ou reino do norte, com 10 tribos, e ficou sob a liderança de Jeroboão, filho de Nebate, e o lado de Judá, ou reino do sul, ficando com 2 tribos, com a liderança de Roboão, filho de Salomão. Meus irmãos, isto é um grande problema. O que nós fazemos com os conselhos que recebemos? Como filtramos os conselhos que recebemos? Ou se nós ouvimos os conselhos que recebemos? É a grande questão e a grande pergunta. Este texto de 1 Reis vai nos ensinar a não ouvir maus conselhos. Olhando para esse texto um pouquinho, meus irmãos, logo no seu começo, nós vemos então a ruptura do reino, conforme o Senhor já tinha profetizado a Jeroboão através do profeta Aías. Se você voltar às páginas de 1 Reis, você vai ver que o profeta Jeroboão, o profeta Aías, chegou até Jeroboão, que era servo de Salomão, e disse a ele que o Senhor iria tirar o reinado de Salomão. Por que o Senhor iria tirar o reinado de Salomão? Porque Salomão se tornou idólatra. Salomão cedeu aos desejos de suas mulheres e construiu postes ídolos, construiu altares em toda a região de Israel, e por isso Deus então tirou o reino de Salomão, tirou o reinado da mão de Salomão e deu ao seu servo uma metade desse reino, ou 10 tribos desse reino. Então isso iria se cumprir, mas por causa de Davi,
por causa do amor que Deus tinha por Davi e por causa da fidelidade de Davi, que no Salmo 32 que nós lemos na nossa liturgia, Davi mostra como é que deve se portar alguém que comete pecado contra o Senhor. É alguém que realmente entende que enquanto o pecado não for confessado, enquanto o pecado não for extirpado da nossa vida, ele vai corroer não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Salomão deveria entender isso, porque ele mesmo escreve que a palavra do Senhor é remédio para a alma e cura para o corpo. Ele deveria saber que o pecado causa efeitos internos e externos. Então, por causa de Davi, Deus disse: eu não vou tomar o reino das suas mãos agora em sua vida, mas tomarei do seu filho. E por causa da aliança que eu fiz com Davi, por causa do amor que eu tenho pelo meu servo Davi, eu não vou tomar o reino todo. A misericórdia de Deus foi deixar 2 tribos sobre a linhagem de Davi. Então, isso foi para que o povo entendesse que não seguir os conselhos de Deus é uma atitude de um insensato, de um louco. E então a causa imediata para a ruptura do reino foi os impostos cobrados e também foi o desprezo de Salomão o desprezo de Salomão pela palavra do Senhor, pelo culto a Deus. Mas o que o povo estava preocupado, conforme nós lemos? O povo estava preocupado com o culto a Deus? O povo estava preocupado porque tinha agora postos ídolos no meio do território de Israel? O povo estava preocupado porque agora não havia uma pluralidade de cultos nas terras de Abraão, Isaac e Jacó? Não. O que o povo está preocupado? Com os impostos que são cobrados. E então eles chegam para Jeroboão e fazem ali uma parceria, uma aliança com Jeroboão para que chegassem até Roboão e pedissem diminuição de impostos. Mas o curioso, meus irmãos, desse texto é: ninguém se importa com a idolatria que está ocorrendo. Ninguém se importa com a idolatria que está ocorrendo no território que Deus escolheu para ser adorado. Ninguém se importa que os sacerdotes estão se corrompendo. Ninguém se importa que o rei agora virou um idólatra. Quando os nossos interesses são maiores do que os interesses de Deus, nós fechamos os nossos ouvidos para os sábios conselhos do Senhor, que é: não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, este retrato de Israel não é diferente do retrato dos dias atuais. Quando nós vemos a igreja do Senhor se preocupando mais com a estabilidade política, ou preocupando mais com o movimento político, preocupando-se mais com coisas secundárias, mas não que esse país é um país idólatra, é um país que abandonou Deus dentro de casa, é um país que não se entrega mais ao Senhor, é um país que não tem mais apreço pela palavra de Deus. Nós nos preocupamos com quem vai ser o presidente, com quem vai ser o próximo governador, com os impostos que são altos, com a picanha que não chegou, com a conta de luz que aumentou. Esse governo é um governo injusto porque colocou muitos impostos sobre nós, agora eu não consigo mais pagar as minhas contas. Nós nos preocupamos com coisas secundárias, mas a pergunta é: nós não estamos preocupados do nosso país ser um país que abandonou Deus há muito tempo? Os nossos joelhos não se dobram mais para adorar a Deus, para buscar o Senhor, dizendo: Senhor, esta nação se esqueceu do Senhor. Os nossos joelhos não se dobram mais para que nós clamemos a Deus e dizemos: Senhor, esta nação não é mais uma nação que te adora. O que fizeram lá anos atrás, 200 anos atrás, ou mais de 100 anos atrás, com os primeiros cristãos chegando, hoje os cristãos já estão se acostumando, já viraram cidadãos comuns, não se preocupam mais com a adoração ao Senhor, estamos preocupados mais com os impostos, com as taxas, com o preço da comida. Meus irmãos, essa era a situação de Israel. Os impostos altos foram a causa da ruptura.
Só que isto era uma invisível disciplina do Senhor. O Senhor estava disciplinando este povo com a ruptura do reino, porque este povo se corrompeu e abandonou ao Senhor. Nós vemos logo no versículo 1 que Roboão ele vai para Siquém, porque todo Israel foi para lá para fazer o quê? Coroá-lo como rei. E Roboão era o único filho homem de Salomão. Salomão não tinha outro filho homem. Salomão tinha, diz a história, que Salomão tinha 2 filhas mulheres, uma que morreu, sobrou só 2, e Salomão agora tem um filho homem só, que é Roboão, filho de Salomão com Naamá. E então a indicação ao trono fica muito fácil. Salomão não precisa ter o problema que Roboão vai ter depois, conforme nós lemos. Salomão então não tem problema com a continuidade, mas Salomão aconselha este menino para que ele fosse e seguisse os conselhos, para que ele não fizesse justamente o que Salomão fez. Certamente Salomão deve ter lido com o seu filho Roboão os rabiscos ou os rascunhos de Eclesiastes, quando dizia que tudo é vaidade nessa vida, tudo passa. Do que nós buscamos como valores essenciais, passam. Que nós deveríamos buscar o temor ao Senhor. Certamente Roboão deve ter tido contato com os escritos do seu pai, mas isso não foi suficiente para que ele deixasse de ouvir os maus conselhos. O versículo 2 nos mostra que, então, depois que Jeroboão faz essa aliança com alguns dos Efraim, o Efraim é um nome que se dá aos israelitas que são do lado norte de Israel, ele então faz esse pacto já ambicionando o trono, porque ele sabe que o Senhor vai dar o trono para ele. Mas o erro de Jeroboão é achar que Deus estava dando o reino a ele por causa de algo, que Jeroboão merecesse. Não, Deus estava punindo Israel, tirando de Roboão o reino e dando a Jeroboão. Mas Jeroboão teve até a oportunidade de ser um bom rei, mas ele era apenas um instrumento de justiça de Deus sobre Israel, e também não andou nos caminhos do Senhor, conforme o profeta Aías disse que ele teria que andar. E ele fez, inclusive, as mesmas coisas que Roboão fez no lado do sul. Jeroboão também construiu altares. Jeroboão também conduziu o povo do lado do norte a se prostituir espiritualmente, não olhando para aquilo que a palavra de Deus dissera a eles. No versículo 4 nós vemos aqui a grande questão, o grande cerne do texto. Roboão, diante deste impasse, diante da reclamação que o povo faz a ele, Roboão reúne o povo está reunido, e Roboão diz: o que vocês querem? Então, liderados por Jeroboão, diz: olha, os impostos estão muito pesados, abaixa esses impostos e nós seremos teus servos. O primeiro passo de Roboão foi consultar quem andou com seu pai. Isso era notório para o rei, seguir os conselhos daqueles que andaram com seu pai, que estavam com seu pai, e foram bons conselhos. Foram bons conselhos que os anciãos deram a Roboão, dizendo: abaixa os impostos e este povo será teu servo, servirá a você. Abaixa. Porém, estes conselhos não foram bem vistos aos olhos de Salomão, aos ouvidos de Roboão. Por quê? O coração de Roboão já estava corrompido pela idolatria também. O coração de Roboão já era um coração que estava contaminado pelo poder, estava contaminado pelo gostinho de ser chefe de todo Israel. Já não havia mais disposição serviçal no coração de Roboão, e então Roboão, diz a palavra que Roboão não quer esses conselhos. Roboão não quer ouvir esses conselhos. Olha o que diz o versículo 4. Os anciãos dizem:
teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão de teu pai e o seu jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aí o versículo 5 diz: e ele lhes respondeu: ide-vos por 3 dias, voltai a mim. Esse é o pedido de Salomão. E o rei se foi. Então Salomão toma conselho com os homens idosos, versículo 6, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires, atendendo-os, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Versículo 8: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselhos com os jovens que tinham crescido com ele. Vejam só, conselhos bons não foram filtrados de forma correta por Roboão. Roboão desprezou os conselhos. Roboão abriu mão do conselho daqueles que eram mais experientes, que estavam muito mais tempo na política de Israel, ou lidando com as questões do povo. Salomão não quis ouvir isso, mas procurou ouvir os seus amigos, aqueles que ele tinha crescido. Meus irmãos, e aqui conselhos diversos que a palavra de Deus nos orienta. Nós muitas vezes somos seduzidos a achar que nós sabemos de tudo. Somos seduzidos, isso desde criança. Quando crianças, ainda como filhos, os pais dão conselhos e os filhos acham que sabem de tudo, acham que eles têm experiência suficiente para recusar o que o pai e a mãe está dizendo e viver a sua vida. Talvez muitos dos que estão aqui, eu espero que não, talvez ouviram: eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono do meu nariz. Espero que nunca tenha ouvido. Isso é uma loucura de alguém que tem no seu coração a soberba de achar que ele sabe mais do que o pai ou do que a mãe. Quantos filhos, neste exato momento, em algum lugar não tão bom, que não seja a sua casa, estão dizendo: por que eu não ouvi o conselho do meu pai? Por que eu não ouvi o conselho da minha mãe? A palavra do Senhor nos ensina no Novo Testamento. Jesus conta uma parábola de 2 filhos. O mais velho disse ao pai: dá-me a parte que me pertence, porque eu quero viver minha vida. O pai assim fez, deixou que o filho... E é claro, a história ali está resumida. Possivelmente aquele pai deve ter aconselhado aquele filho: filho, não faça isso, fique conosco. Talvez aquele pai aconselhou ele de todas as maneiras para que ele não saísse de casa, porque aquele pai amava aquele filho. Mas aquele filho tomou uma decisão e ele matou o pai no coração, porque ele achava que sabia administrar um dinheiro, uma fortuna, achava que sabia direcionar a sua vida e achava que sabia tomar as melhores decisões. E a palavra de Deus diz que a decisão, a recusa daquele jovem não ouvir os conselhos do seu pai, o levou a um estado mais deplorável para um judeu, que é parar no chiqueiro, dando comida para porcos. E então, lá na sua miséria, no estado de podridão, no estado de decadência, de humilhação, e ali a palavra de Deus não conta o período, mas possivelmente aquele jovem padeceu por muito tempo, a ponto dele refletir e dizer: eu era tão feliz na casa do meu pai, eu tinha de tudo, eu tinha comida, tinha o meu quarto, tinha roupas bonitas, limpas. Essa hora eu podia estar comendo uma boa comida, um bom carneiro, tomando uma bela bebida das muitas frutas que meu pai tinha. Eu poderia chamar um servo, inclusive, para me servir, mas eu fui um insensato, um louco que achei que sabia viver a minha vida e desprezei o conselho do meu pai. E aquele jovem então se arrepende de não ter ouvido os conselhos do seu pai. Meus irmãos, assim somos nós quando desprezamos o conselho do nosso Pai Celeste, que em toda a sua palavra nos dá conselhos bons, dizendo: filho, não ande por este caminho, filho, não desvie o teu pé, como
diz o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O Senhor está dizendo: não ande no conselho dos ímpios. Não dê ouvido a eles. É o Pai clamando por nós, dizendo: filho, não dê ouvido ao conselho dos ímpios. Ouça a voz do seu Pai. Mas nós, meus irmãos, muitas vezes achamos que sabemos viver essa vida e desprezamos o conselho do nosso Pai Celeste, dizendo: eu vou viver minha vida, eu sou ainda jovem, tenho saúde, estou bonita, sou elegante, eu sei o que eu faço da minha vida, sou um jovem ainda forte, vou viver minha vida e depois eu vejo o que eu faço. Porque alguém deu um conselho dizendo assim: boba, que isso? Seja bobo não, você é tão jovem desprezando a sua vida numa igreja, vivendo debaixo de religião, se privando de coisas boas. Não ouça a voz desses pastores, não. E na verdade, você não está desprezando a voz de um pastor que é falível também, mas você está desprezando a voz de Deus. Não desprezemos a voz do Senhor. Roboão preferiu ouvir os mais novos, e os mais novos disseram o que a Roboão? Olha o conselho que Salomão resolveu seguir. Ele não seguiu os conselhos que os anciãos disseram: seja servo do povo. Por que Salomão desprezou este conselho dos anciãos? Porque os anciãos disseram algo que alguém que tem sede por poder, alguém que não tem o seu coração submisso, ele despreza, que é servir o outro. E essa palavra, seja servo do outro, não entrou bem, seja servo do povo, não entrou bem aos ouvidos de Salomão, que se aborreceu desses conselhos. E então ele procura conselho dos seus amigos, que dizem a ele estas palavras. Versículo 10: os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai te fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha o conselho que Roboão seguiu. Roboão não quis ser servo do povo. Roboão quis ser um opressor do povo. Roboão queria que o povo estivesse nos seus cabrestos. Roboão queria dominar sobre o povo. Roboão não queria servir ao Senhor. Ele despreza bons conselhos. E esse termo que ele recebeu, esse conselho que ele recebeu, era tão pesado, irmãos, tão pesados, que este açoites e escorpiões, este açoite era uma tira lisa de couro, de couro que era dada sobre um escravo. E aquilo, diz os historiadores, que além de doer, aquela dor que ela bate e parece que entra dentro da alma da pessoa, ela também deixava vergões nas costas dos escravos. E o escorpião não era um escorpião verdadeiro, o escorpião que a gente acha. O escorpião era um açoite com pontas farpadas ou pedacinhos de metal embustidos. Este era o escorpião que Roboão disse que ia tratar o povo. Olha o conselho que Salomão recebeu e que ele aplicou ao povo, dizendo: se vocês apanharam de meu pai, vocês vão apanhar mais de mim. Essa linguagem foi altamente insultante para o povo. Mas o texto diz que era Deus quem estava permitindo que tudo isso acontecesse para punir o povo por causa da sua idolatria. Além de Roboão ameaçar o povo com um fardo mais pesado do que eles já tinham conhecido, deu a entender ao povo aqui que ele iria não só colocar fardos mais pesados, mas eles iriam tratar o povo não como o povo de Deus, mas como um povo escravo. Por quê? Açoites e este escorpião só se tratava em escravo e não no povo de Deus. Que lamentável atitude de Roboão.
Que terrível é quando não se ouve os bons conselhos. Que terrível é quando os maus conselhos chegam aos nossos ouvidos e nós preferimos então colocá-los em prática, estragando não só a nossa vida, mas também tendo de nós retirado aquilo que era para ser nosso, aquilo que Deus intencionou dar a nós. O rei não deu ouvido ao povo, aos motivos do povo. E o motivo do povo não ouvir está no próprio texto, no versículo final, porque estes acontecimentos vinham do Senhor. O profeta Aías havia profetizado da parte de Deus, e o que Deus falara iria se cumprir, porque havia algo muito mais agressivo a Deus, algo muito mais penoso, algo muito mais grave do que impostos que estavam sendo colocados sobre o povo, mas era a idolatria no coração dos judeus que foi perpetuada através dos reinados de Salomão, Roboão, Jeroboão e por aí vai, caminha fora. Meus irmãos, que triste o cenário de Israel. O povo de Deus, escolhido pelo Senhor, preparado pelo Senhor, governado pelo Senhor, agora despreza os seus conselhos e prefere então seguir conselhos ruins. E por causa disso então Deus racha o reino, Deus rompe o reinado de Israel. E este rompimento, meus irmãos, não foi suficiente para que os próximos reis e para que o povo abandonasse a idolatria. É verdade que em algum momento da dinastia, tanto do Reino Sul quanto do Reino Norte, levantaram-se alguns bons reis, mas a idolatria, o pecado, o abandono a Deus culminou que o Reino Norte fosse levado cativo pela Síria e que depois o Reino do Sul fosse levado cativo para a Babilônia, para eles aprenderem a seguir bons conselhos e nunca desprezarem os conselhos do Senhor. Mediante a isso, como devemos ouvir os conselhos do Senhor? O que nós devemos fazer com os conselhos? Como ouvir bons conselhos? Como filtrar os conselhos que nós ouvimos? Primeiro, devemos ouvir conselhos daqueles que são mais experientes do que nós e que já foram testados. A primeira coisa que nós devemos fazer, principalmente aqueles que são mais jovens, não despreze os conselhos daqueles que são mais experientes e que já foram testados em algum momento dessa vida. Por quê? Como eu disse no começo, aquela apresentadora famosa, no seu testemunho dizendo: se eu pudesse voltar no tempo e praticar os bons conselhos que o Silvio Santos me deu, talvez a minha carreira seria melhor do que ela é hoje. Meus irmãos, Roboão desprezou o conselho daqueles que eram mais vividos. Por que nós vamos seguir o erro? Por que nós vamos desprezar o caminho, os conselhos daqueles que já viveram bem mais do que nós? Os nossos pais, os nossos professores, os nossos superiores, aqueles a quem Deus constituiu como liderança sobre nós. Por que nós vamos desprezar o conselho dessas pessoas? Eu sempre digo, e disse a Manzilda, pôde ouvir isso da minha boca essa semana, que pessoas que têm os seus 80, 90 anos de idade são livros abertos. Se você quer conhecer um pouco da história mundial, sente com alguém que tem seus 80, 90 anos. Elas já passaram por tantas coisas, já viram guerra mundial, já viram as ditaduras que aconteceram aqui nas Américas, elas já presenciaram várias epidemias ou doenças mundiais ali. Elas já passaram pelo processo do momento que não tinha televisão, do momento que chegou a televisão, do momento que a televisão passou a ser de preto e branco para cores e do momento que a televisão passou a ser digital. Elas presenciaram o avanço tecnológico no mundo, passaram por tantas coisas que seria inteligente de nossa parte
conversar com essas pessoas e ouvir o tanto de bons conselhos que elas podem nos transmitir. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: eu tomei isso por regra para mim. Tomei para mim por regra. Alguém disse: você que deseja ser um crente, deseja ser crente mesmo de verdade, você deseja conhecer a Deus de fato, procure o irmão mais experiente da igreja e sente do lado dele, ande com ele, tome várias garrafas de café com ele e deixe ele transmitir para você as experiências que ele já passou na vida. Filhos, quando os pais nos orientam, eles nos orientam porque querem o nosso bem, porque eles desejam que nós não repitamos ou não venhamos a repetir o erro que eles cometeram. Quando os pais dizem: filho, não faça isso, é porque eles sabem o que eles estão dizendo, é porque eles viveram situações semelhantes, ou eles viram acontecer algo semelhante e desejam que você não passe por isso. Quantas meninas que engravidaram cedo, e engravidaram cedo porque não ouviram o conselho das suas mães, que também engravidaram cedo e disseram: filha, não faça como eu vacilei, eu não ouvi os conselhos da minha mãe e sua avó, então ouça os meus conselhos, cuidado. E mesmo assim, a filha não ouve o conselho. Ou quando o pai diz para um filho: filho, tome cuidado com a sua vida, não desperdice ela com uma vida desregrada, procure guardar o seu dinheiro é o suor do seu trabalho, economize para que você, quando você for ter sua família, você não dependa de ninguém. Mas aí o filho diz: eu quero farrear, eu quero ir para a discoteca, eu quero ir para um baile, eu quero gastar o meu dinheiro, eu quero passear, quero viajar, quero comprar todas as roupas de marca que eu puder, quero comprar as coisas que eu desejo ter, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E lá na frente, esses conselhos serão lembrados. Ou quando os pais dizem: cuidado com quem você vai escolher para casar, observe se essa pessoa respeita os pais, observe se essa pessoa gosta de trabalhar, observe a conduta dessa pessoa. Mas aí os filhos dizem: eu amo, e despreza o conselho com base no sentimento, que amanhã pode deixar de ser um sentimento. Primeiro, então, a aplicação que nós podemos fazer nesse texto, meus irmãos, olhando para a vida de Roboão, devemos ouvir os conselhos daqueles que são mais experientes e testados. Segunda aplicação que podemos fazer nesse texto: procure conselho de pessoas sensatas. Procure conselho de pessoas sensatas. Não busque conselho com qualquer um. Não é qualquer um que pode te dar um bom conselho. Salomão, no capítulo 12 de Provérbios, já lemos, mas ele diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve bom conselho. Não é porque a pessoa também tem uma certa idade que significa que ela possa te dar bons conselhos. Observe a vida dela, veja se essa pessoa ela é uma pessoa sensata, veja se naquilo que ela fala, naquilo que ela reverbera, naquilo que ela conversa no seu dia a dia, se há sensatez através do que ela diz. Porque tem muitas pessoas que têm aí muito tempo de vida e são insensatas, e a insensatez leva à ruína. Como pedir conselho para alguém que diz: olha, depois de uma jornada de trabalho, ele manda construir mais celeiros porque não cabia mais o seu trigo, e depois de tudo estocado, ele olha e diz assim: tenho tudo abastecido, não me falta nada, não me falta nada. E aí ele ouve a voz: louco, que pode ser insensato, esta noite pedirão a tua alma, o que você vai fazer? Então o insensato, ele pode dar maus conselhos, ele sempre vai dar maus conselhos. Procure conselho de pessoas sensatas, pessoas coerentes, pessoas realmente que podem fazer com que sua vida tenha melhores atitudes e que vai dar a você mais condições de viver uma vida com um caminho melhor. Procure essas pessoas.
Terceira aplicação, meus irmãos: siga conselhos que estejam de acordo com a palavra de Deus. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. Seguir conselhos que estejam de acordo com a palavra de Deus. E esses conselhos devem ter o quê? Primeira coisa, prudência. Prudência. Provérbios capítulo 15, versículo 23 diz isso. Olha o que diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo. Quão boa é! Então procure alguém que seja prudente, alguém que esteja de acordo com a palavra de Deus, alguém cujos seus conselhos te levam para a palavra de Deus, te remetem à palavra de Deus, alguém que ela tem na sua fala e na sua atitude a prudência, para que você então não siga caminhos ruins, mas que você tenha uma vida alegre e feliz por causa do bom conselho e de um conselho prudente. Siga conselhos de acordo com a palavra de Deus. E esses conselhos devem ter então prudência, e devem vir de pessoas que sejam pacientes, pessoas que tenham paciência. Olha o que diz Provérbios 16:32: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Salomão está dizendo que o homem paciente deve ser mais valorizado e deve ser mais ouvido do que um herói de guerra. E aquele que domina o seu espírito, aquele que é moderado, deve ser ouvido mais do que aquele que domina ou toma uma cidade. Então, ouça conselhos de pessoas pacientes, de pessoas que são mansas no seu falar, pessoas que não são pessoas coléricas, sanguíneas, pessoas que chutam tudo que está na frente. Como um exemplo, como você pedir um conselho: ô fulano, eu falei alto com a minha mãe, falei uma coisa com a minha mãe lá, não ficou muito bem, como que me ajuda, o que eu devo fazer? Aí você vê a pessoa no mesmo instante gritando com seus pais, ou gritando com outra pessoa. Essa pessoa pode dar um bom conselho do seu relacionamento com os seus pais? Não, ela não pode te dar conselho. Como você vai pedir conselho de uma pessoa que é totalmente colérica, destemperada, que vive com os nervos à flor da pele, que não se controla, que a todo momento ela está explodindo, que você tem até medo de falar com ela, porque ela pode a qualquer momento explodir ou virar uma bomba atômica? Não produzirá bons conselhos. Siga conselhos que estejam de acordo com a palavra de Deus, de pessoas prudentes, de pessoas pacientes e de pessoas pacíficas. Provérbios capítulo 12 nos ensina isso. A partir do versículo 20 diz: a fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria daqueles que aconselham a paz. Irmão, qualquer conselho vindo de qualquer pessoa que não seja para a paz não é um bom conselho. Não é um bom conselho. Alguém diz: olha, fulano gritou comigo. Grite com ela. Olha, eu estava na casa e aí a pessoa levantou a voz para ele. Levante a voz para ela. Seja homem, seja mulher, domine a situação. Não deixe que a pessoa grite com você. Não é isso que a palavra nos ensina. Esse não é um bom conselho. Nós não precisamos ter razão em tudo. Nós precisamos ser crentes. Então alguém que dá o conselho para você dizendo: não abaixe a cabeça, não seja cauda, não deixe que a pessoa grite com você, esse não é um bom conselho. A Bíblia diz: quando alguém lhe ferir a face, dê um soco nela. Não é isso? Não é isso. A Bíblia diz: se alguém te ferir a face, vire a outra. Se alguém te pedir para andar com ela 1 quilômetro, ande 2. Se alguém te pediu teu paletó, dê o terno inteiro. A Bíblia não nos aconselha a ser coléricos, a ser pessoas que não são pacificadoras. Nós somos pacificadores. Então ouça conselhos de pessoas que sejam pacíficas. Qualquer conselho que seja contrário a isso, meus irmãos, não é um bom conselho. Finalizando, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, que tem conselhos do Senhor do começo ao fim, ela registra diversas histórias
de diversos mestres e aprendizes. Por exemplo, Josué segue os passos de Moisés, segue os conselhos de Moisés. Eliseu foi discípulo de Elias, seguiu os conselhos de Elias. Os apóstolos foram aconselhados e seguiram os conselhos de Jesus. Paulo, quando escreve lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele aconselhando o seu jovem Timóteo, né, a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé. E Timóteo segue os conselhos do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós temos um grande conselheiro nas Escrituras, e elas dizem para nós que os seus conselhos não erram, que os seus conselhos são justos. Os seus conselhos, se nós seguirmos eles, seremos felizes, seremos homens e mulheres prósperos e felizes. Jesus é o nosso grande conselheiro. Os seus conselhos são vida para aqueles que desejam viver bem. E nestes dias atuais, que são dias difíceis e de muita dor, dias que parece que nós não vamos aguentar, Ele nos aconselha a chegarmos a Ele, porque Ele diz: está difícil, filho, vem a mim, você que está cansado e abatido, derrame sobre mim o teu jugo, venha sobre mim, venha até mim. O Senhor, nesses dias difíceis que nós vivemos, Ele já sabia que nós viveremos esses dias difíceis. Ele diz: não desanimes, não se desanime, não se aflijam pelas coisas dessa vida. No mundo vocês vão sofrer, mas olha o conselho que Ele nos dá: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu ensino. Meus irmãos, sigamos os conselhos de Jesus. Sigamos os conselhos, não desprezemos o conselho do Mestre. Antes de finalizar as Escrituras, o compêndio doutrinário que nós temos, o Senhor, depois de ressurreto e assento aos céus, e a igreja então trilhou o seu caminho sobre os conselhos divinos do Senhor, revelado aos seus servos, os apóstolos, os discípulos, através da palavra pregada, mediante aquilo que o Filho fez, o Senhor aconselhou a igreja que nós chamamos a igreja primitiva. Quando nós olhamos para o capítulo 2 até o capítulo 3 de Apocalipse, que conselhos maravilhosos que o Senhor nos dá e que servem para nós. Eu te convido a ler cada um desses 7 conselhos para finalizarmos. 7 bons conselhos que o Senhor nos dá, que Ele deu à igreja de Apocalipse e serve para nós também. O primeiro encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o conselho que o Senhor dá a esta igreja. Versículo 5, a parte final do capítulo 2, o capítulo 2, versículo 5, o Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O Senhor dá um conselho para essa igreja de Éfeso: lembra-te de onde vocês caíste e volta às primeiras obras. O Senhor ainda dá um conselho à igreja de Esmirna, versículo 10, na parte final, olha o que o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer, não temas as coisas que há de sofrer. E no finalzinho ele diz assim, no finalzinho do versículo 10, ele diz assim, ou continuando: eis que o diabo está para lançado em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova em tribulação de 10 dias. Então, ou seja, e ele continua: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, 2 conselhos: não temas as coisas que há de sofrer, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Versículo 16, o Senhor aconselhando a igreja de Pérgamo, o Senhor diz estas palavras no versículo 6, no versículo 16, perdão: portanto, arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, arrepende-te dos seus caminhos, arrepende-te. Versículo 25, o Senhor aconselha aqui a igreja de Tiatira, com estas palavras. O Senhor diz: tão somente conservai o que tendes até que venha. Ou seja, conserve aquilo que eu dei a vocês. Apocalipse capítulo 3, o Senhor, a partir do versículo 2 e 3, o Senhor aconselha a igreja de Sardes, dizendo: sede vigilantes e consolida
o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. O Senhor dá conselho a esta igreja, que serve para nós, de arrependimento, de ser vigilante, de consolidar aquilo que está entre nós, que o Senhor nos deu. Versículo 11, o Senhor aconselha a igreja de Filadélfia com estas palavras: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não desperdice o que o Senhor te deu. E por fim, versículo 18, o Senhor aconselhando a igreja de Laodiceia, serve para nós também esse belo conselho, a partir do versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Meus irmãos, não desprezemos o conselho do Senhor, mas seguimos estes conselhos, e então teremos vida. Oremos ao Senhor.